Então, página 160, autismo. Como preconizado pelas organizações oficiais de saúde, TAA, o transtorno do espectro autista é um distúrbio de neurodesenvolvimento caracterizado por desenvolvimento atípico, manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos, estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades conforme preconizado pela DSM-5 e outras entidades ligadas à medicina oficial. Sinais de alerta no neurodesenvolvimento da criança podem ser percebidos nos primeiros meses de vida, sendo o diagnóstico estabelecido por volta dos 2 a 3 anos de idade. Tem prevalência maior no sexo masculino. Causa oculta. O autismo costuma ter uma dinâmica parecida com a esquizofrenia. Alguém que foi ocultado, ou seja, alguém excluído, abandonado, abortado, que foi tirado do convívio social e que não pode falar sobre. Então, a criança, por lealdade, se recolhe do convívio social. O autismo, em muitos casos, está identificado com o assassino e com uma vítima. Na família da criança autista, existem resistências consideráveis contra a solução, porque a criança autista assume as consequências desse acontecimento por um dos seus pais, pois os pais têm medo de que tenham que assumir essas consequências. O esquizofrênico geralmente está excluído na família. Há no autismo compreensões que precisam ser percebidas a fim de que haja uma solução sistêmica mais adequada conforme segue. Filho esquizofrênico. Em muitos casos, a criança autista é a filha de um pai ou mãe esquizofrênico. Nesses casos, o outro pai e mãe, que não é esquizofrênico, tenta inconscientemente na dinâmica de sua alma afastar o filho autista do outro pai ou da mãe esquizofrênico, pois tem medo de que o filho também fique esquizofrênico. Assim, quanto mais ele tenta afastar o filho, mais o filho busca o outro pai ou a mãe excluídos, desenvolvendo assim ainda mais o autismo. A energia assassina ainda atua na família. Em muitas gerações que vieram depois do assassino ancestral, essas gerações não olharam de forma inclusiva e amorosa para o perpetrador e sua vítima. Assim mesmo que a energia assassina tenha gerado várias consequências pesadas no seio da família, tais como bipolaridade, com muita depressão, esquizofrenia com muita depressão, mortes em acidentes trágicos, suicídios, pessoas da família que foram assassinadas, muitos abortos, câncer de útero, de ovário, cistos e miomas, síndrome de ovários policísticos. Isso tudo não foi o suficiente. Em consequência, começam a surgir casos de crianças autistas. O objetivo da doença é de que o perpetrador assassino e sua vítima possam ser vistos e reconciliados, já que isto ainda não foi devidamente efetivado dentro da família. Excluído relacionado a um segredo da família. Outra compreensão que precisa ser entendida e percebida que envolve a família do autista é de que casos de autismo também mostram excluídos do sistema. Muitas vezes esse excluído está relacionado a um segredo da família. Esse segredo ocorreu a várias gerações anteriores, geralmente 4, 5 ou 6 gerações. Ao longo do tempo, haverá diferentes estruturas para proteger o segredo. Geralmente é a mãe quem assume esse papel de proteção. Dessa forma, ela só buscará ajuda quando a dor for excessiva. O pai do autista também se liga ao excluído e por isso não raras vezes vai embora separando-se da mãe. O autista mostra e aponta o segredo, a mãe protege o segredo, o pai aponta o excluído ou os excluídos. A relação de pai e mãe é uma relação de amor, efetivada pelo nascimento do filho ou da filha. Essa filha aí é autista, estamos na página 161. Essa criança, por amor, se sacrifica mostrando algo oculto que está no sistema. Assim sendo, a estrutura familiar deve se propor a ser força de reconciliação necessária para a integração do que até não estava sendo visto. Só se ver o fenômeno do autismo e não o que ele mostra. Diante da dificuldade de se olhar para esta realidade, o que ocasionalmente se vê não é apenas o fenômeno em si, o autismo e não aquilo que ele mostra e aponta. Dessa forma, a síndrome ganha o primeiro plano e ninguém vê a criança. Vemos o autismo na criança, não a criança em si.
O autismo está representando o grande excluído desse sistema, presente em várias gerações anteriores. Como o autista vive hoje mostra como vivia esse excluído. O pai, ligado a este ou esses excluídos, também se exclui. A mãe, ao querer proteger o segredo, gera e traz à tona a raiva do autista. Ela o protege do mundo, da realidade. Esta mesma raiva expressada pelo autista será direcionada a todos que querem proteger o segredo, pois ele precisa ser visto, respeitado e acolhido. A dinâmica acaba levando a uma nova repetição, onde a mãe rejeita o pai, que também se faz excluído e não pode mais ficar. Já o autista não pode tomar o pai, consequentemente não pode tomar a própria realidade. A mãe sofre, pois se vê sozinha na luta para proteger o segredo e cuidar do autista. Contudo, a mãe faz isso de maneira desconectada com a realidade, pois também está envolvida com seus próprios emaranhamentos e na necessidade de proteger esse segredo a todo custo. As dinâmicas das almas sistêmicas dos profissionais. Nasce daí uma grande dificuldade com os profissionais envolvidos no cuidado com o filho autista. Há uma desconfiança, uma apreensão. Nenhum será visto como capaz o suficiente, pois ao entregar o filho a esses profissionais, a mãe está lhes dando acesso ao segredo de que necessita proteger. A força do amor. Um trabalho dentro da terapia familiar sistêmica pode trazer um grande alívio ao sistema. Ele possibilita que os pais possam se reconectar com a força originária, o amor que é o gerador da vida. A integração pode acontecer quando os pais dão conta de incluir o excluído que a criança mostra. A importância da presença e o respeito pelo pai. É necessário que o pai esteja presente e aqui não falamos da presença física. Isto pode se dar a partir da postura interna da mãe que respeita o pai como o pai certo para o seu filho. O filho sente essa nova ressonância, fica em paz com a integração estabelecida, algo se completa em si. Quanto mais a mãe respeita o pai, melhor ficará a criança. Em consequência, a criança pode estar e tomar a realidade que é o pai, pois é o pai que conduz ao mundo. A mãe faz isso primeiramente através de um movimento interno que a terapia familiar sistêmica oferece no tratamento. Depois, quando já der conta, poderá externalizar e verbalizar esse movimento. Quando a criança acaba de tomar banho, ela o arruma colocando a roupa e o tênis, ela olha para a roupa que o filho está usando e comenta: "Você fica lindo usando essa roupa. Seu pai também amava se vestir assim." Assim, se restabelece o respeito, a conexão, a admiração e o amor entre o filho e o pai. O pai só sente que pode ficar quando ele é visto e respeitado no seu lugar e na função que tem na família. Assim surgirá uma grande força divina da própria realidade, que possibilitará a cura das relações na família. O movimento de acolher, o que mostra a criança através do autismo, possibilita o grande salto, onde os pais finalmente podem enxergar o filho e o real, que está ali, presente e disponível, e não o autismo. Os pais deixam de ver o fenômeno para enxergar o filho, que aponta para algo, por amor e a serviço do sistema. Isso traz paz e completa o necessário. Solução: incluir na família aquele ancestral, oculto ou não, que está excluído, inclusive também o pai, dando a ele um lugar de respeito e reconciliar o perpetrador com a sua vítima. A terapia familiar sistêmica, primeiramente, pretende possibilitar a cura das relações na família do autista. Página 164, 22, anorexia e bulimia. Conforme preconizado pela Organização Oficial de Saúde, a anorexia nervosa é um distúrbio alimentar, resultado da preocupação exacerbada e exagerada com o peso corporal que pode provocar problemas físicos graves. Desta forma, a pessoa não come. Já a bulimia é comer e depois induzir ao vômito, também gerando vários problemas para a saúde. Causa oculta. A terapia familiar sistêmica entende que ocorre um movimento da alma na anorexia. Antes desapareça eu do que você, querido papai. Percebe-se nessa frase, um sacrifício do filho salvador em relação ao pai. Essa dinâmica da alma requer também uma postura de criança adequada a esse sacrifício inútil.
que estará descrita em detalhe no livro Manual do Ajudador Familiar Sistêmico. Quando anoréxicos estão melhores, tornam-se às vezes bulímicos, quer dizer, eles comem e vomitam a comida. Esse é o conflito interno entre ir e ficar. Portanto, quando a despedida da anorexia ainda não foi levada a cabo completamente, então a pessoa come e vomita em seguida. Eles dizem internamente ao comer, eu fico. Então vomitam a comida e isso significa que dizem internamente, eu vou. Solução. A criança, quando quiser vomitar a comida, é preciso dizer ao pai, eu fico e como. Esse movimento pode ser realizado no protocolo de terapia familiar sistêmica pela mãe do cliente em casos de filhos pequenos, onde são criadas frases de cura contidas nos roteiros de relaxamento sistêmicos, para que a mãe possa repeti-los quando se coloca no estado alterado de percepção anímica. Primeiro caso. No caso que houver bulimia existem essas diferenças dinâmicas. Primeiro caso. Chega-se à bulimia quando a mãe diz às crianças, o que vem do pai de vocês não serve para nada. Vocês só podem tomar de mim. Isso ocorre em várias situações diferentes no relacionamento da mãe com a criança. Então a criança toma a mãe e vomita a comida em honra ao pai. Essa é uma dinâmica que começa na alma sistêmica da criança e que faz gerar em consequência a bulimia. A solução na terapia familiar sistêmica. Essa bulimia é curada quando a criança toma ambos os genitores, principalmente do pai, sem qualquer culpa. Muitas vezes, se há possibilidade, os pais deverão tomar consciência do que está gerando a bulimia. Em um trabalho em consultório com ambos, seria também de grande valia. Segundo caso, onde a anorexia converte-se em uma bulimia. Neste caso, a anorexia quer dizer, eu quero morrer. E comer aqui quer dizer, eu quero viver. Quando a bulimia come, a pessoa bulímica come, ela diz, eu quero viver. Mas quando ela vomita a comida, eu quero morrer. O vômito é então uma continuação da anorexia. Não devemos esquecer que o vômito dentro das posturas corporais apresentadas no campo mórfico de uma constelação familiar em grupo significa abusos cometidos em gerações anteriores que pode ter ocorrido nos relacionamentos de casais dos ancestrais. Esta dinâmica de exclusão e abusos provavelmente criou uma ressonância que atualmente atua em pais e crianças que sofrem de anorexia. Solução. A pessoa bulímica deve dizer, eu fico. Assim, bem simples. Os pais dizerem, por exemplo, o pai, eu fico. É importante adaptar as frases de cura para serem ditas pelos pais em caso de filhos pequenos, e se o cliente já for adulto e sofrer da bulimia. A criação das frases de cura e dos processos de imaginação criativa de cenários será facilitada se o terapeuta conhece primeiro as dinâmicas que criarão as causas ocultas das doenças. Página 166, 33, comer excessivamente. Conforme preconizado pela Organização Oficial de Saúde, a compulsão alimentar é uma doença mental em que a pessoa sente a necessidade de comer, mesmo quando não está com fome, que não deixa de se alimentar apesar de já estar satisfeita. Pessoas com compulsão alimentar comem grandes quantidades de alimentos em pouco tempo. Durante o episódio de compulsão, a pessoa sente perda de controle, ou seja, ela come sem prazer e vontade. Causa oculta. Muitas vezes o comer excessivo é um substituto para tomar uma pessoa. Por exemplo, a mãe rejeitada, um irmão falecido precocemente, o abortado, e que foi esquecido pela família. Em alguns casos também, nós sempre tratamos o primeiro sistema que nós temos, que é o sistema gemelar, os nossos gêmeos, que também trazem a compulsão, faz a pessoa comer e comprar por 2, por 3, faz a pessoa culpabilizar parceiros, ficar sempre numa sensação de falta, de não pertencimento, de uma sensação de carência, de não há vida. Então é importante também fazer a constelação gemelar. Quando alguém toma a pessoa rejeitada ou esquecida em seu coração, cessa a ânsia por muita comida. O comer excessivamente provoca ganho de peso e é importante observar o formato da barriga do obeso, pois em muitos casos lembra o formato da barriga de uma mulher grávida, indicando e apontando para um aborto provocado pela mãe antes da pessoa obesa nascer.
Outra dinâmica que pode gerar o comer em excesso ocorre quando os pais dedicaram tempo e cuidado excessivo tentando salvar um filho de uma doença grave, o qual foi preciso ter muitos cuidados médicos. Com essa dinâmica, então, o outro filho pequeno que se sentiu esquecido, preterido e rejeitado pelos pais, a partir daí, esse filho que se sentiu rejeitado, ele pode desenvolver um comer excessivo pelo ciúme, provocado pela mágoa desenvolvida em relação aos seus pais. E o sentimento de ciúme do irmão doente que tinha mais atenção dos pais. Inconscientemente, a criança tenta ficar maior fisicamente, a fim de ser visto e reconhecido pelos pais. Nessa dinâmica, os pais não excluíram nenhum filho, somente dedicaram mais cuidados com o filho doente. Contudo, o filho que se sentiu excluído e rejeitado por questão de ciúmes é que excluiu seu irmão que morreu. E o pai pode dar tudo, os pais podem dar em tudo. No processo terapêutico que nós vemos, a criança, ela vai ter as próprias emoções. Ela vai julgar que ela recebeu assim o assado e às vezes a atenção que ela recebeu não foi o que ela queria ter recebido. Então, são processos que nós precisamos sempre tratar e olhar na constelação. Então, contudo, o filho que se sentiu excluído e rejeitado por questão de ciúmes é o que excluiu seu irmão que morreu. Em consequência, também deixou de tomar a força do seu pai ou da sua mãe, ou de ambos. E quando não se toma a força dos pais, isto vai gerar outras dificuldades e doenças na vida. Essa leitura está sendo realizada dia 17 de julho de 2025. Quem fala com você é Margot Oliveira, Desenvolvimento Humano. Com o tempo, principalmente se o filho doente não se recuperar da doença ou até mesmo vier a falecer, começará a haver muita culpa com expiação provocada pela compensação arcaica que faz agravar o quadro de excesso de peso. Lembrando a você que me escuta que você pode fazer a formação em constelação familiar pelo Instituto Namaskar. Solução: incluir a pessoa rejeitada, excluída, que pode ser um aborto ou uma criança natimorto. Se o comer excessivo é praticado por uma criança, cabe aos pais olharem para aquele que foi excluído por eles, incluindo amorosamente, dizendo nas frases de cura que eles amam e cuidam de todos os filhos. Se o comer em excesso é praticado por um adulto, é preciso desvendar qual a criança rejeitada e esquecida pelos pais, ao qual ele está identificado, ou ainda qual o irmão morreu muito doente e que foi rejeitado por ele por questão de ciúmes. A partir daí, serão criadas soluções mais adequadas a cada caso. No protocolo, essa inclusão deve ser comunicada à criança que come excessivamente através das frases de solução ditas pelos pais e que ressoarão na alma da criança. Independentemente das diferenças de casos que levam ao comer em excesso, uma das frases de curas mais apropriada que deverá ser dita pelo adulto que come em excesso seria esta: eu vejo você e honro seu destino. Daqui para frente, decido seguir a minha vida e o meu destino, servindo a vida em sua honra. Página 168, 24, alergias. Causa oculta. Bert Helling nos ensinou que as causas sistêmicas por trás das alergias estão amplamente ligadas ao movimento interrompido. Um movimento prematuramente interrompido, na maioria das vezes, em direção à mãe ou em direção ao pai. Solução: se o alérgico for um adulto, através do protocolo em terapia familiar sistêmica, ele deverá realizar uma regressão sistêmica até o momento em que houve um movimento interrompido. Com as frases de cura, fazer com que o alérgico possa, com humildade e gratidão pela vida que veio dos seus pais, tomar a força disponibilizadas por eles. Assim, será criada uma nova realidade anímica, desfazendo o movimento interrompido. Se o alérgico for uma criança, os pais poderão fazer a mesma dinâmica, exemplificada acima, e a partir daí criar condições amorosas na criação da criança, onde a raiva, a alergia, decorrente do movimento interrompido, possa ser substituída com gestos carregados de amorosidade. 25. Asma.
Conforme preconizado pela Organização Oficial de Saúde, a asma é uma doença crônica que acomete as vias respiratórias, especialmente os brônquios, e que são canais por onde o ar passa e chega aos pulmões, fazendo com que fiquem inflamados, inchados e produzam muco, ou secreção extra. Isso pode causar dificuldades para respirar, tosse e falta de ar. Causa oculta. Ocorreu uma separação precoce, embora breve, em relação à mãe. Trata-se de um movimento interrompido, o amor e a raiva são bloqueados. A criança não quer tomar a sua mãe, inspiração bloqueada, ou não quer amá-la, bloqueio na expiração. Solução. As mesmas dinâmicas disponibilizadas acima para as alergias, porém as frases de cura serão criadas de formas separadas para a mãe e depois para o pai, visto que inspirar e exalar são etapas separadas da respiração. Página 169. 26. A doença da fibromialgia. Então, a fibromialgia é uma doença reumatológica que afeta a musculatura causando dor. Por ser uma síndrome, essa dor está associada a outros sintomas, como fadiga, alterações do sono. Reumatológica que afeta a musculatura causando dor. Por ser uma síndrome, essa dor está associada a outros sintomas como fadiga, alterações do sono, distúrbios intestinais, depressão e ansiedade. Causa oculta. Está relacionada com as guerras que os antepassados do cliente participaram. Isso muitas vezes ocorre com clientes descendentes de italianos, alemães, japoneses e outros povos europeus que emigraram para o Brasil. É preciso lembrar que, para que haja uma associação com a doença fibromialgia, que na Europa ocorreram diversas guerras que, em relação à visão sistêmica, estão bem próximas dos tempos atuais. Podemos citar as guerras napoleônicas, que envolveram várias nações que forneceram imigrantes ao Brasil. Temos ainda mais recentemente a Guerra Franco-Prussiana, de 1870 a 1871, a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Em relação ao Japão, a Segunda Guerra Mundial começou a ser com a invasão de Manchúria na região da China, em 1931, onde se deu início à Guerra Sino-Japonesa. O que se observa é que mesmo que os antepassados do cliente que migraram para o Brasil, sejam eles os bisavós ou tataravós, eles não tenham participado dessas guerras, eles deixaram muitas vezes pais, tio, irmãos que ficaram na Europa ou na Ásia e tiveram participação nessas guerras citadas. Então, a solução. Mesmo que aquele que sofre de fibromialgia não tenha registro histórico em sua família de participação nas guerras desses antepassados, é importante no protocolo imaginar um cenário, imaginação criativa de cenários, onde se possa criar um vale dos mortos em guerra. Em seguida, através de frases de cura, reconciliar assassinos desconhecidos com suas vítimas desconhecidas. Além das reconciliações atemporais de ancestrais que tiveram conflitos nos relacionamentos afetivos. Esse movimento de imaginação deve ser entendido como sendo o movimento do espírito que Bert nos ensinou. Além, a doença não pode ser rejeitada, pois tudo que tentamos excluir vem com mais força ou dor. Assim, deverão ser criadas frases de cura onde a pessoa cometida pela fibromialgia possa tomar a doença em seu coração com muita gratidão e agradecendo tudo que ela veio ensinar a ela e a sua família. Assim, a doença será ressignificada, passando a ser um grande instrumento de reconciliações atemporais. Além, deve haver processos de reconciliações em todos os aspectos da vida do cliente, e que para isso ocorrer, primeiramente deve haver o assentimento, a aceitação e depois as reconciliações, onde o cliente reconcilia-se consigo mesmo, com a doença, com seus pais e com todas as pessoas às quais ele teve conflito, principalmente os ex-parceiros afetivos. Então, página 170 agora, 27, nós vamos tratar do vitiligo. A doença do vitiligo. Conforme preconizado pela Organização Oficial de Saúde, o vitiligo é uma doença crônica caracterizada pela perda da coloração da pele,
Suas formas de manifestação são manchas brancas que podem estar isoladas ou espalhadas pelo corpo, principalmente nos cotovelos, joelhos, rosto, mãos e pés, além dos genitais. Então, a causa oculta é uma doença de luto não vivido. Solução: desvendar quem foi a pessoa excluída que não mereceu o luto. Muitas vezes trata-se de uma pessoa que tirou a própria vida. Em outros casos, trata-se de um crime passional, onde o assassino e a vítima eram antepassados e a causa do crime foi a infidelidade. Nesta dinâmica, em muitos casos, o assassino matou e depois tirou a própria vida, trazendo 2 lutos não vividos e criando a partir daí um segredo de família. Desvendar se não há também a presença de relacionamentos abusivos que antecedem ao crime passional. Em toda família que ocorre suicídio, há uma espécie de vergonha sentida na alma. Podemos afirmar que quando há suicídio, existe também na família a energia assassina, pois houve anteriormente algum membro da família que matou. O suicídio é uma das consequências cobradas pela energia assassina. Desta forma, através da hipnoterapia sistêmica, deve-se criar frases de solução que possam incluir e vivenciar um luto em relação àquela pessoa, cuja família não se permitiu viver um luto. Também devem ser criadas frases de cura, criando uma reconciliação entre um assassino e sua vítima, mesmo que não haja registro histórico desse assassinato no seio da família. Página 171, 28, Síndrome do ovário policístico. Então, síndrome do ovário policístico é um distúrbio hormonal muito comum, caracterizado pela presença de cistos, pequenas bolsas que contêm material líquido e semissólido e que pode causar problemas simples como irregularidade menstrual e acne, ou outros mais graves como obesidade e infertilidade. A diferença entre cistos no ovário e ovário policístico está no tamanho e na quantidade de cistos. Causa oculta. Geralmente está relacionado aos assassinatos cometidos por gerações anteriores do cliente que possui a síndrome. Observou-se que alguns assassinos e nesses assassinatos ocorridos foram ocasionados e foram utilizados objetos perfurantes ou cortantes, como aqueles provocados por facas na região da barriga. Em alguns casos, o cliente poderá confirmar a existência na família de um assassinato. Em outros casos, não haverá essa informação na história recente da família. Contudo, uma constelação familiar em grupo, se for realizada em complemento ao trabalho em consultório, poderá trazer a dinâmica entre um perpetrador e sua vítima. Solução. A solução se apresenta com a reconciliação entre vítima e seu assassino, além, através da hipnoterapia sistêmica, fazer com que o cliente possa tomar no seu coração, como sendo suas crianças, todos os fetos abortados e crianças natimortas da família, que estarão no orfanato, na imaginação criativa de cenários. Página 172, agora psoríase. Conforme preconizado pela Organização Oficial de Saúde, a psoríase é uma doença crônica da pele, não contagiosa, caracterizada pela presença de manchas rosáceas ou avermelhadas, recobertas por escamas esbranquiçadas. A sua causa ainda é desconhecida e, embora exista uma predisposição familiar, não é necessariamente transmitida aos descendentes. Na psoríase, as células da pele se acumulam e formam escamas e manchas secas que causam coceira. Acredita-se que a psoríase seja um problema do sistema imunológico. Os gatilhos incluem infecções, estresse e frio. Causa oculta. Um dos sintomas que a psoríase causa é a coceira excessiva no local das feridas. Então, na visão da terapia familiar sistêmica, a coceira significa sentimento de culpa
ou vergonha de um relacionamento abusivo vivido por antepassados, o qual está ocorrendo uma identificação. Este relacionamento poderá ter gerado um segredo de família. Os abusos cometidos nos relacionamentos dos antepassados poderão estar se repetindo geração após geração no seio da família, e também poderá estar sendo vivenciado pelo próprio cliente em seus relacionamentos. Todas as doenças onde o nosso sistema imunológico nos ataca é uma doença do nosso DNA. Os antepassados precisam ser vistos e honrados e reconciliados. Caso contrário, o nosso sistema imunológico nos atacará. Assim, o que se apresenta como causa oculta na psoríase é que, com a culpa do perpetrador, ou a raiva ou a vergonha da vítima, que nos chegam através de ressonâncias, excluímos nossos antepassados que viveram um relacionamento abusivo. Todos nós possuímos um pouquinho dos nossos antepassados em nosso DNA. Em decorrência, nossos antepassados reagem à exclusão que fazemos e nos atacam com o aparecimento de doenças autoimunes. Em toda exclusão está implícita uma não aceitação. Então, finalizando a psoríase, página 173. Todos nós possuímos um pouquinho dos nossos antepassados em nosso DNA. Em decorrência, nossos antepassados reagem à exclusão que fazemos e nos atacam, com o aparecimento de doenças autoimunes. Em toda exclusão está implícita uma não aceitação. Então, solução. Através do protocolo em terapia familiar sistêmica, deve-se honrar os antepassados em pelo menos 3 gerações anteriores. Ainda deve-se realizar a reconciliação entre perpetradores abusivos com as suas vítimas. O cliente deve se conscientizar que alguns segredos de família não devem ser mexidos pelos descendentes, principalmente aqueles segredos cujo antepassado que o criou não desejava. De forma alguma que esse segredo fosse revelado. Em muitos segredos de família, as gerações mais próximas de quando ocorreu o segredo fazem tudo para que não seja revelado. Em muitos segredos de família, as gerações mais próximas fazem tudo para que não seja revelado. E se houver a revelação do segredo por gerações ou um pouco mais distantes, esse segredo se transforma em uma maldição de família, trazendo doenças mentais e mortes, até doenças graves, como é o caso do câncer. Quando se mexe com terapias de vidas passadas, surge a possibilidade de que algumas dinâmicas reveladas daquela existência pretérita passem a funcionar como segredos de família que não poderiam ter sido revelados. Assim sendo, surgirá a maldição de família. Tamanho é o grau da sugestibilidade que atuará na alma sistêmica e na mente da pessoa que passou pelo processo. Página 174, câncer em uma criança. Conforme preconizado pelas organizações oficiais de saúde, o câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado, maligno de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo espalhar-se metástase para outras regiões do corpo. Dividindo-se rapidamente, essas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores, acúmulo de células cancerosas ou neoplasias malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa simplesmente que tem uma massa localizada de células que se multiplicam vagarosamente e se assemelham ao seu tecido original, raramente se constituindo como um risco de vida. Os diferentes tipos de câncer correspondem a vários tipos de células do corpo. Por exemplo, existem vários tipos de câncer de pele, visto que é formado de mais de um tipo de célula. Se o câncer tem início nos tecidos epiteliais, como pele ou mucosas, ele é denominado carcinoma. Se começa em tecidos conjuntivos como osso, músculo, cartilagem, é chamado de sarcoma. Outras características que diferenciam os diversos tipos de câncer entre si são a velocidade da multiplicação das células e a capacidade de invadir tecidos e órgãos vizinhos ou distantes, que é a metástase. Causa oculta. O câncer em uma criança não é uma doença infantil, é uma doença que vem dos pais. Trata-se da energia assassina cobrando o seu preço mais um pouco. O câncer em uma criança, em muitos casos, vem como sendo uma ressonância de vingança proveniente da vítima que foi assassinada por um ancestral da criança.
A doença vem dos pais, ou porque um dos pais assassinou, ou porque o assassinato ele foi realizado por antepassado. E isso trouxe impacto, culpa e vergonha para os pais. Dessa forma, o que se apresenta é que os pais não querem olhar para o que aconteceu, o assassinato, que faz com que a criança aponte para o assassino e a sua vítima através do câncer. Solução: é preciso reconciliar o assassino ancestral, conhecido ou não, com a sua vítima. No protocolo utilizado pela hipnoterapia sistêmica, os pais devem tomar para si próprio a responsabilidade do câncer do filho, incluindo no seu coração: eu vejo você, câncer, e te tomo em meu coração como um filho. Além, devem ser criadas dinâmicas que possam reconciliar o assassino da família com a sua vítima. 31 agora, sobre o câncer. Página 175. Causas ocultas. A raiva. Muitas dinâmicas que ocorrem nos relacionamentos geram muita raiva. Por exemplo, a infidelidade entre um casal, que gera muita raiva naquele que foi traído, será um fertilizante para o que gera o câncer. O que se apresenta é que a pessoa que tem grande raiva por um longo tempo, assim esta raiva é a causa aparente provocada pela infidelidade. Contudo, existe sempre uma causa mais oculta presente no sistema familiar, nascidas das dinâmicas vividas pelos ancestrais e que vão em direção às futuras gerações, através de uma ressonância limitante de culpa e raiva. O que ocorre é que a raiva está presente numa dinâmica atual, mas recebe ressonâncias de outras dinâmicas ancestrais, fazendo com que sempre haja casos de câncer em uma família. Crianças doadas e abandonadas. Alguns tipos de câncer, mesmo tratados com sucesso, vão impedir que aquele que teve câncer, um homem, venha a ser fértil, impedindo de ter filhos. Geralmente, este tipo de câncer nos mostra que o sistema familiar deste homem existiram antepassados que doaram ou abandonaram seus filhos. O que se apresenta nesse sistema familiar é que as futuras gerações, através da culpa, tendem a compensar adotando crianças por diversos motivos. Isso significa que há uma ressonância limitante atuante através da compensação arcaica. De crianças sendo abandonadas, de gerações onde crianças são adotadas por diversos motivos. Entre os motivos, haverá um câncer no homem que impedirá dele ser fértil. O câncer traz um ensinamento: seguir na vida com uma nova consciência. O câncer não morre mesmo depois de curado, ele se transforma em um grande guia para que a pessoa que teve câncer possa seguir na sua vida com uma nova consciência. Assim, se a pessoa não segue na vida com essa nova consciência, o câncer pode voltar. Outras doenças são dissolvidas, mas o câncer permanece como um grande guia da pessoa e mais profundamente da família. Como todas as doenças, o câncer é um movimento do espírito que é ativado quando alguém rejeitou a vida, para trazer a essa pessoa de volta à vida. Quando se trata de uma doença grave, a vida foi repetidamente rejeitada. Após a recusa de enfrentar toda uma série de conflitos, e essa rejeição ocorreu de várias gerações seguidas. Justamente por isso a doença se torna difícil, árdua e exigente. O caminho de volta à vida exige a renúncia a crenças familiares enraizadas e excludentes, como também exige a superação dos sentimentos de culpa e raiva, deixando assim a fidelidade às gerações anteriores. Assim que a pessoa manifesta a sua adesão à vida tal como ela é, tendo assentimento pelos pais, pela doença, pelo fardo da doença, e finalmente consegue assumir o seu lugar de filho, lugar de força, conseguirá enfrentar os seus conflitos. Em consequência do assentir e de estar no seu lugar de força, o câncer se retira, pois haverá aceitação. Então há 3 tipos e 3 fases da doença no caso. Primeira fase: fidelidade é um perpetrador. A pessoa está com os punhos cerrados, como se fosse atacar o câncer. Ela quer atacá-lo para que ele não olhe para ela e ao mesmo tempo tenta se cobrir para não ser vista. Ele não para de olhar para os mortos no chão. Segunda fase: fidelidade é uma vítima. A pessoa olha para o morto, aproxima-se, toma uma atitude de expiação com ele e deita-se entre os mortos. O câncer se foi. Terceira fase: a cura.
Depois de um tempo, a pessoa sente que forças desconhecidas entram nela e a ajudam a se levantar. Assim, ela vai pouco a pouco em direção à vida. No trabalho terapêutico, em cada caso deve-se procurar desvendar as dinâmicas familiares ocultas ou conhecidas a fim de que possa ser trazido à luz as causas aparentes relacionadas com o cliente que foi acometido pelo câncer. E também as causas ocultas relacionadas com seu sistema familiar. Conhecendo-se causas, processos de cura coletivas poderão ser criados. Então, a solução: criar 5 tipos de dinâmicas que deverão ocorrer em sequência. 1. Assentimento da própria vida, assentimento à vida dos seus antepassados, assentimento a tudo que chega de forma pesada e desconhecida, mas que vem do seu sistema familiar. Seria a rendição. 2. Se colocar com humildade no seu lugar de filho e a partir daí tomar a força dos pais. 3. No seu lugar de força e na postura de adulto, o cliente deverá assumir a responsabilidade pelos conflitos que ocorrem em seu relacionamento, o dever de reparar todo e qualquer dano causado a terceiros, a postura de adulto. 4. Necessidade de realizar processo de reconciliações relacionados à própria vida e reconciliações atemporais relacionados aos antepassados que tiveram conflitos. Incluir a doença com amorosidade em seu coração, agradecendo todos os ensinamentos que ela veio trazer. Página 178, 32, agora os nódulos. Conforme preconizado pela Organização Oficial de Saúde, os nódulos são lesões sólidas maiores que 1 centímetro de diâmetro. Sente-se um nódulo pela palpação, podendo se desenvolver na pele ou no tecido conjuntivo, em diferentes órgãos no corpo, por exemplo, nódulos na tireoide ou na mama. Então, a causa oculta. Os nódulos que aparecem no corpo da mulher sempre substituem abortos ou crianças natimortas. Devem ser observados com atenção qual parte do corpo os nódulos aparecem, pois poderão trazer informações de emaranhados específicos, tais como dinâmicas relacionadas aos pais, avós ou outras gerações anteriores. Assim, a causa oculta são os abortos e as crianças natimortas, que ocorreram dentro do sistema familiar. Quando há muitos abortos em um sistema familiar que ainda atua, é a energia assassina. Há alguém da família bem próximo daquele que teve os nódulos e que foi assassinado. Esta dor de perder alguém da família assassinado gera no sistema familiar uma ressonância que traz muita raiva e um sentimento inconsciente de vingança. Isso faz com que alguns descendentes possam matar e levar ao que muitas mulheres matem através de abortos, sejam espontâneos ou provocados. É lógico que isso não é consciente, pois se trata de uma dinâmica de alma sistêmica. Solução: é preciso, através do protocolo em terapia familiar sistêmica, fazer com que a cliente mulher que apresentou os nódulos possa, no orfanato das crianças, tomar no seu coração todas as crianças que foram abortadas por ela e também seus filhos natimortos, caso hajam. Também é necessário que ela possa tomar em seu coração, com inclusão amorosa, todas as crianças do seu sistema que foram abortadas ou natimortos, pertencentes a outras mulheres do seu sistema familiar. Além, é necessário aceitar e honrar o destino do membro da família, antepassado ou não, que foi assassinado e reconciliar ele a toda a família com o assassino. Precisa-se tomar a consciência de que aquele que assassinou um membro da família também é um excluído e que veio servir ao sistema familiar do cliente, pois em sua família houve primeiramente um assassino ancestral, ou seja, um perpetrador pertencente a uma geração mais longínqua. 179, página, agora 33, cistos no ovário. Então, o cisto no ovário é uma bolsa cheia de líquido que se forma dentro ao redor do ovário, podendo provocar sintomas como dor na região pélvica, menstruação irregular ou sangramento fora do período menstrual e funcionamento irregular do intestino. Ter cisto no ovário, na maioria das vezes, não é considerado grave porque é uma situação comum que ocorre com muitas mulheres entre os 15 e os 35 anos de idade, podendo surgir várias vezes ao longo da vida, como no caso de cisto folicular ou cisto de corpo lúteo, por exemplo.
Geralmente o cisto no ovário, também conhecido como cisto ovariano, é benigno e aparece e desaparece após alguns meses sem necessitar de tratamento, sendo importante fazer o acompanhamento com o ginecologista regularmente para verificar se o cisto diminuiu. No entanto, cada cisto é grande. Quando o cisto é grande, no caso, ele se rompe, é necessário tratamento com cirurgia. Então, as causas ocultas. São 3 causas em associação. 1. Está relacionado com o excesso de abortos cometidos pela cliente e também por diversas mulheres do seu sistema familiar, seja com parentesco de geração mais próxima, mãe, tia e irmãs, também por mulheres de gerações anteriores, avós, bisavós e tataravós. Se apresenta também a dinâmica recorrente onde as filhas possuem mágoas das suas mães, não tomando a sua força. Essa dinâmica pode não estar ocorrendo atualmente no relacionamento da mãe e da filha, mas ocorreu na alma sistêmica da cliente na sua primeira infância. 3. Existe a presença no sistema familiar de energia assassina, tendo mais recentemente membros da família que foram assassinados. Solução: incluir com amorosidade todas as crianças abortadas, reconciliar filhas com suas mães e também perpetradores assassinos com as suas vítimas. Página 181, 34, doenças autoimunes. A doença autoimune é o mau funcionamento do sistema imunológico, levando o corpo a atacar os seus próprios tecidos. Ainda não se sabe o que desencadeia uma doença autoimune. Os sintomas variam de acordo com a doença ou a parte do corpo afetada. São realizadas diversas análises sanguíneas para detectar uma doença autoimune. O tratamento depende do tipo de doença autoimune e frequentemente inclui fármacos que suprimem a atividade do sistema imunológico. Podemos citar algumas doenças autoimunes: anemia plástica, anemia hemolítica autoimune, anemia perniciosa, cirrose biliar primária, diabetes tipo 1, doenças celíacas, doenças de Crohn, doenças graves e doenças de Graves. Causa oculta. Aquele cometido por uma doença autoimune significa que está sendo atacado pelo próprio sistema imunológico. Trata-se de uma doença do DNA, provocada pela rejeição e desonra em relação aos seus próprios antepassados. Embora a doença autoimune acometa uma pessoa específica, ela tem uma dinâmica coletiva, pois alguns membros da família terão doenças mentais como depressão, que estará relacionada com a mesma causa oculta da doença autoimune, a rejeição pelos antepassados. A rejeição primeira, que ocorreu em relação a um antepassado, nasceu de uma dinâmica familiar de exclusão, que ocorreu no passado de uma família, ocorrido pelo menos há 4 gerações. Aquele acometido pela doença autoimune, em alguns casos, rejeita toda uma das ramas da sua família, seja a rama paterna ou a materna. Nessa dinâmica familiar pretérita de exclusão, havia vários excluidores de uma mesma família, excluindo um único membro da família. Essa dinâmica de exclusão geralmente se transformou em um segredo de família ou algo que não se deve comentar, pois há vergonha e muita culpa. Nessa dinâmica coletiva de exclusão, geralmente também houve algum tipo de abuso. Solução: é preciso que o cliente acometido pela doença autoimune possa humildemente tomar a força dos seus pais, principalmente aquele que mais ela rejeita. Em consequência, deve honrar seus antepassados, principalmente toda a rama referente ao pai ou à mãe, ao qual ele rejeita. Também é preciso incluir com amorosidade, de maneira atemporal, o antepassado primeiro que ele foi rejeitado, e todos os antepassados excluidores em um processo de reconciliação atemporal. Agora, página 182, 35, zumbido no ouvido. Conforme preconizado pela Organização Oficial de Saúde, o zumbido no ouvido tem as causas, muitas vezes, podem variar de medicamentos tomados pelo paciente, estresse, inflamação no organismo, fatores externos e muitos outros. O próprio sintoma também varia bastante. Alguns relatam um apito, outros um chiado, outros citam um barulho parecido com enxames de abelhas. O zumbido no ouvido pode causar desvios de coluna, alteração cardiovascular, diabetes, disfunção de articulação da mandíbula. O consumo excessivo de cafeína, álcool e tabaco são alguns deles. A impressão de que o zumbido atinge mais idosos é falsa, mas ela tem uma explicação. Cerca de 90% dos casos tem como causa principal a perda auditiva. Causa oculta.
O zumbido está relacionado com algo que o cliente não quer ouvir, ou algo que ele ouviu e que causou impacto em sua vida. Essa também pode ser uma dinâmica relacionada com os antepassados, a qual houve uma identificação ou ainda algo maior relacionado ao seu sistema familiar que atua a cada geração. Em muitos casos, este algo que não quer ouvir ou que se ouviu e que causou impacto se refere a traumas da infância do cliente. É preciso desvendar dinâmicas ocorridas na infância do cliente em seu sistema familiar. Também é preciso identificar outras doenças que o cliente tem e que estão associadas ao zumbido. Essas doenças em associação revelam outras dinâmicas que ajudarão na solução desejada. A partir daí, verificar qual a solução em biossistêmica aplicadas às outras doenças apresentadas, para que associem as soluções específicas ao zumbido no ouvido. Solução. É preciso tomar consciência do que não se quer ouvir, ou aquilo que foi ouvido e causou um trauma, além de associar outras soluções para as doenças apresentadas em associação ao zumbido. Assim, roteiros de relaxamento sistêmico deverão ser criados para que possa criar soluções integradas. Contudo, sempre haverá uma causa oculta mais profunda dentro do sistema familiar, e que, se trazida à luz, criará um processo de cura coletiva para todas as doenças apresentadas pelo cliente, além de atender à demanda de cura coletiva do seu sistema familiar. 36. Síndrome de abstinência neonatal. A síndrome de abstinência neonatal, SAN, ou síndrome de privação neonatal, ocorre quando substâncias que causam dependência no útero são subitamente descontinuadas devido ao nascimento. As substâncias mais comuns incluem álcool, nicotina, opioides. Esses, por último, aumentam acentuadamente. Alguns bebês também podem desenvolver sintomas de abstinência por exposição intraparto ou pós-natal a medicamentos usados para controle da dor durante o trabalho de parto, com sintomas como irritabilidade, choro intenso, tremores, febre, recusa alimentar, hipertonia pode iniciar nas primeiras horas de vida e variam de acordo com a substância que foi exposto. Em alguns casos, múltiplas substâncias. O diagnóstico foi exposto em alguns casos, baseia-se na história, apresentação clínica e achados laboratoriais. O tratamento depende das substâncias a que foi exposto e da gravidade dos sintomas. As complicações podem durar toda a vida e incluem restrição de crescimento, diminuição da cognição, baixa de desempenho acadêmico, anomalias fetais, tal como é observado em bebês com síndrome alcoólica fetal. Então, a causa oculta. Esta síndrome pode levar o bebê a ser internado logo após o seu nascimento na UTI neonatal, depois gerando um movimento interrompido em relação à sua mãe. Além, na fase da sua primeira infância, a criança poderá desenvolver uma série de doenças infantis como ansiedade, TDAH, dislexia e autismo. Então, a solução. É preciso desvendar as dinâmicas familiares ocultas ou conhecidas que levaram o uso de drogas pela mãe, além das dinâmicas de conflito ocorridas em sua vida, na primeira fase da vida e na fase adulta. Além, é preciso desvendar quais as doenças que a criança desenvolveu em virtude da síndrome de abstinência. O trabalho terapêutico em biossistêmica deverá ser realizado com a mãe, caso a criança que sofreu a síndrome, atual cliente, já seja um adulto. O mesmo protocolo investigativo deve ser realizado com a mãe, também deverá ser realizado com o cliente, mas a visão deve ser ampliada para todo o sistema familiar. Assim, os processos de solução e curas coletivas deverão ser alcançados, a fim de que a cura individual do cliente possa também ser obtida. Página 184, agora a dengue, causa oculta, na ótica da medicina germânica e da saúde sistêmica. O conflito é a agressão do mosquito, vivenciada como agressão cega, e a pessoa cede ao desejo de vingança. O mosquito carrega o fardo do desespero, do ódio e da vingança, da maldição das vítimas que foram entregues ao poder pelos pais. Melhor você do que eu. O conflito biológico, a picada do mosquito, é a metáfora das vítimas dos sacrifícios humanos, que uma vez recrutadas não conseguiram escapar ao seu destino. E era um destino que todos temiam. Portanto, o mosquito que pica e que pode picar qualquer pessoa. O que a dengue quer? Que os vivos
se lembrem com amor dos perpetradores. Para encerrar aquela época em que a crueldade e o medo dominavam a vida, reconciliando no seu olhar as vítimas, os familiares e os perpetradores. A dengue une todos os atores que atuaram sem amor e que foram, por sua vez, excluídos da memória coletiva, tanto por medo quanto por culpa. A cura vem desenvolvendo ao ancestral perpetrador a sua expiação e responsabilidade, honrando-o, amando-o, para finalmente poder dizer: você está morto, não sobrou nada, eu sou um ser humano como você. Talvez você tenha que dizer à vítima: e eu me rendo ao horror, e agradecer ao mosquito e à dengue. Solução: a dengue é uma doença em fase ativa. Para ser resolvida, a dengue precisa ser reconhecida e homenageada. Aponta para um passado com abuso de poder e sacrifícios humanos. A reconciliação entre perpetradores e suas vítimas deve ser buscada de um olhar inclusivo e amoroso para os perpetradores, ao qual deve ser vivenciado. Capítulo 5. Introdução à Medicina Germânica. As 5 leis biológicas. A nova medicina germânica é um novo paradigma da medicina, mas é também um novo paradigma de percepções e de consciência. Bernadette Bachera Ferreira Lopes. 1. A origem da medicina germânica. Em 1978, um príncipe italiano acidentalmente atirou e matou o filho do Dr. Rick Gear-Hammer, conhecido também como Dr. Hammer, enquanto ele dormia em um barco ancorado na Ilha de Carvalho. Após esse choque, o Dr. Hammer desenvolveu um câncer testicular e, como nunca tinha ficado doente na vida, ele desconfiou de que esse câncer poderia ter uma relação direta com a perda do seu filho. Através do acompanhamento de milhares de pacientes com câncer na Alemanha, Dr. Hammer decidiu fazer pesquisas levando em consideração as histórias dos seus pacientes antes de desenvolver o câncer. Ele, além disso, fazia exames de tomografia no cérebro desses pacientes e, assim, ele descobriu algo totalmente revolucionário dentro da medicina. Ele comprovou a ligação da psique, do cérebro e do corpo, e percebeu que, após um choque inesperado, dramático e vivido em solidão, é desencadeado um programa biológico que reage em 3 níveis. Na psique, com os pensamentos sobre o conflito; no cérebro, através do chamado foco de Hammer; no órgão, com a manifestação de tecidos como, por exemplo, o câncer. As 5 leis biológicas. As 5 leis biológicas do Dr. Hammer. Primeira lei biológica, a lei de ferro do câncer. Segunda lei biológica, a lei bifásica. Terceira lei biológica, o sistema ontogenético de tumores e enfermidades equivalentes ao câncer. Quarta lei biológica, o sistema ontogenético de micróbios. Quinta lei biológica, significado de cada programa biológico especial da natureza. As leis biológicas servem como mapa, um guia para a cura, auxiliam para que possamos eliminar o medo e pensamentos destrutivos negativos como a doença é castigo. Primeira lei biológica. Primeiro critério: todo câncer ou enfermidade equivalente ao câncer origina-se em um DHS. Síndrome de Dirker-Hammer, que é um grande choque agudo, dramático e vivido em solidão, pegando o indivíduo de maneira inesperada. Esse impacto acontece em 3 níveis: na psique, no cérebro e no órgão. Um DHS pode ser acionado, por exemplo, por uma separação imprevista, uma perda inesperada, um abandono repentino, por um diagnóstico ou prognóstico para o qual o indivíduo não está preparado. Segundo critério: o conteúdo do conflito determina a localização do foco de Hammer no cérebro e no órgão afetado. No momento do DHS, o conteúdo do conflito biológico determina tanto a localização do SBS no cérebro, chamado de foco de Hammer,
como a localização do SBS a nível orgânico, iniciando um tumor, uma necrose, uma úlcera ou uma alteração funcional, dependendo do órgão afetado. Terceiro critério: sincronicidade entre psique, cérebro e órgão. No momento do DHS começa um programa especial, que se desenvolve do início ao fim, de forma sincrônica nos 3 níveis, psique, cérebro e órgão. Desde o DHS, a primeira fase do conflito ativo até a solução do conflito, e a segunda fase, o PCL, incluindo a crise epilética, epileptoide, que é produzida no ponto culminante dessa segunda fase, até o retorno da normalidade, normotonia, todo o processo é sincrônico. Segunda lei biológica, evolução bifásica das doenças. O sistema nervoso autônomo, SNA, é o sistema responsável por todas as funções involuntárias do corpo, ou seja, aquelas que independem da nossa vontade, como respiração, frequência cardíaca, pressão sanguínea, digestão, procriação, etc. O DNA é composto por 2 partes, o sistema simpático, sistema da atividade, sistema parasimpático ou vagotônico, sistema de descanso. O sistema simpático é encarregado das funções involuntárias que devem ocorrer quando estamos despertos, acordados. Já o sistema parasimpático cuida das funções involuntárias que devem acontecer durante o repouso, relaxamento e sono. Em estado normal, ou seja, quando estamos saudáveis e tudo vai bem, esses 2 sistemas, simpático e parasimpático, se alternam ritmicamente entre dia e noite. Normotonia refere-se ao nosso ritmo simpático de atividade e parasimpático de descanso normal, fisiologia normal. Programa biológico especial. A partir de um choque biológico, o organismo que estava funcionando em sua fisiologia normal passa a funcionar em uma fisiologia especial e será chamado pela medicina de doença. Cada doença desenvolve-se em 2 fases, sempre que existe a solução do conflito. A primeira parte desse programa é a fase ativa. A fase ativa, iniciada após a DHS, possui intensidade e duração, massa conflitual. No nível psíquico-mental, neste momento, a pessoa se encontra em um estado de preocupação constante sobre o acontecido, o trauma, com pensamentos recorrentes em geral em estado de alerta. No cérebro formam-se os focos de Hammer, ativos com anéis concêntricos definidos. No corpo causam alterações fisiológicas como nervosismo, mãos frias, dificuldade de dormir, falta de apetite, tensão muscular, cansaço, respiração superficial, perda de peso, ritmo cardíaco acelerado, pressão sanguínea elevada, diminuição do açúcar no sangue ou náuseas. Esta fase também é chamada de fase fria, porque durante o estresse tem mãos e pés frios, tremores, calafrios e suores frios. Conflictólise, CL, é o momento da solução do conflito, momento que inicia a segunda fase do programa especial. Como na fase do conflito ativo, a fase de cura se desenvolve paralelamente em todos os 3 níveis, na psique, no cérebro e no órgão. Fase de cura, PCL. Quando o conflito é solucionado, tem início a fase de cura, onde a pessoa sai do estado de estresse contínuo, entra em uma fase de relaxamento e descanso, para que o organismo se recupere do que aconteceu durante a fase ativa. Representa o oposto da fase ativa, pois aqui é o sistema vagotônico que está no comando. Surgem sintomas como febre, dor, inflamação, o corpo fica quente, debilitado, cansado. A natureza pede repouso para permitir a reparação funcional dos tecidos, que permanecem sob estresse durante toda a fase ativa. Esta fase de cura divide-se em 3 partes. A primeira é chamada de PCLA, na qual os sintomas são intensos devido à concentração de líquido edematoso que acompanha a reparação.
A dor resiste aos fármacos, que têm pouca eficácia durante esta fase. A pessoa transpira pouco e só à noite, assim como urina e bebe pouco líquido. Crise epileptoide, epicrise, também chamada de crise de cura. A crise epileptoide é uma simpaticotomia mais intensa que a fase ativa, porém mais curta. Pode durar alguns segundos até 4 horas, dependendo da área cerebral envolvida. A principal função dessa crise é eliminar o edema cerebral, evitando dessa forma a morte por edema cerebral. Sintomas: calafrios, alterações de frequência e pressão cardíaca, diarreia, vômito, suor. Na fase pode ocorrer ataques cardíacos, embolia pulmonar, AVE, crises epiléticas, úlcera gástrica, hemorroida, vômito, diarreia, tumores, ataques de enxaqueca. Após a crise epileptoide, o organismo entra na última fase do programa biológico, que chamamos de fase de PCLB. Na fase do PCLB, o líquido é expulso e os sintomas vão diminuindo. Os fármacos fazem efeito, começa a cicatrização dos tecidos, volta o apetite, a pessoa urina e transpira muito e sente-se melhor. A conclusão da PCLB encerra o programa da fisiologia especial e o organismo volta à normotonia. Terceira lei biológica, página 193. Explica a correlação entre psique, o cérebro e o corpo no contexto do desenvolvimento embrionário, ontogenético e evolutivo filogenético do corpo humano. Ontogenético, estudo da evolução e da aprendizagem de cada indivíduo desde o embrião até a velhice, baseado na primeira e na segunda leis biológicas da natureza e com a ajuda da embriologia. Dr. Hammer descobriu a terceira lei biológica da medicina germânica. Esta lei nos permite compreender o motivo pelo qual existem 2 tipos de proliferação celular. São eles: a proliferação celular inicial, ou seja, do tecido excludente, tumor, no tecido arcaico regido pelo cérebro antigo na fase do conflito ativo, a proliferação celular dos tecidos regidos pelo cérebro novo, ou seja, a regeneração, da necrose e úlceras na fase CA anterior, na fase da solução de conflito. Este último não pode ser considerado tumor, mas sim uma regeneração celular. Dr. Hammer descobriu que cada um desses tipos de tecidos está governado por uma área concreta do cérebro e que reage a conflitos muito determinados ou mediante um aumento, uma destruição celular ou uma alteração funcional a nível orgânico. Concluindo, a terceira lei nos mostra que toda alteração e toda resposta nos tecidos acontece de acordo com a fase do programa biológico e o tipo de conteúdo emocional do conflito. É isso que se define se ocorrerá um crescimento celular ou uma perda de tecido ou até mesmo a parada na função do órgão. São 3 folhas embrionárias que regem o corpo: endoderma, mesoderma, sendo dividido em antigo e novo, e ectoderma. Folha embrionária interna, endoderma. Quem rege o folheto embrionário do endoderma é a parte mais antiga do nosso cérebro. É o tronco cerebral que governa o conjunto do trato intestinal, com exceção das partes ectodérmicas que migraram mais tarde e os órgãos derivados do intestino, como, por exemplo, os alvéolos, o fígado, o pâncreas, o útero, a próstata, os túbulos, coletores renais ou glândulas salivares da boca, etc. Os conflitos biológicos que afetam esse órgão sempre estão relacionados ao pedaço que é o conflito biológico mais antigo. Trata-se de conflito por não conseguir fazer algo com o pedaço desejado. Não poder engolir algo que não é desejado, não poder mobilizar,
digerir ou eliminar uma vez que foi digerido. Em um sentido mais amplo, além do pedaço de alimento físico, pode-se tratar, por exemplo, de um pedaço auditivo, uma informação. Um pouco de água, como no caso do conflito da existência ou do refugiado, assim como temos a representação simbólica desse pedaço se tratando de bens materiais também. O programa especial SBS, que é ativado com um conflito biológico desse tipo, apresenta uma evolução em duas fases. Se for resolvido o conflito, nos 3 níveis, na psique, no cérebro e no órgão, a nível orgânico, o crescimento tumoral na fase de conflito ativo, fase CA, com sentido biológico na fase CA, destruição do tumor mediante a tuberculose, na fase de dissolução, reestruturação, fase PCL. Folha embrionária média, mesoderma. Os órgãos pertencentes ao mesoderma, do ponto de vista da história evolutiva, devem ser divididos em 2 grandes grupos: o mesodermo antigo, governado pelo cerebelo, e o mesodermo novo, governado pela substância branca do cérebro. 1. Órgãos do mesodermo antigo: derme e córium, que derivam as glândulas mamárias, a pleura, o peritônio, o pericárdio. O tipo de conflito biológico que afeta esses órgãos é o conflito de ataque contra a integridade. O programa especial SBS, que é ativado com um conflito biológico desse tipo, tem uma evolução em 2 fases. Se for resolvido o conflito, nos 3 níveis, psique, cérebro e órgão. A nível orgânico, crescimento tumoral, na fase de conflito ativo, fase CA, com sentido biológico na fase CA, destruição do tumor mediante a tuberculose na fase da solução, restauração, fase PCL. 2. Órgãos do mesodermo novo: neuróglia, tecido conjuntivo, esqueleto, musculatura estriada, como miocárdio, glândulos linfáticos, vasos sanguíneos e linfáticos, parênquima renal, parênquima ovariano, parênquima testicular, corpo vítreo do olho, na parte mesodérmica e na parte ectodérmica. O tipo de conflito biológico que afeta esses órgãos é o conflito da desvalorização. O programa especial SBS, que é ativado com um conflito biológico desse tipo, tem uma evolução bifásica se for resolvido o conflito nos 3 níveis, psique, cérebro e órgão. A nível orgânico, necrose na fase do conflito ativo, fase CA, regeneração da necrose na fase da solução do conflito, fase PCL, com colaboração das bactérias. Sentido biológico na fase PCL. Folha embrionária externa, ectoderma. As partes ectodérmicas do nosso organismo são coordenadas pelo córtex cerebral. O programa especial SBS é iniciado com um conflito biológico desse tipo. Existirá uma evolução bifásica e, se for resolvido o conflito, assincrônica nos 3 níveis, psique, cérebro e órgão. Devemos dividir esses órgãos em 2 grupos. Os órgãos na fase do conflito ativo fazem uma úlcera e na fase de solução, realizam uma regeneração do tecido ulcerado. Por exemplo, epiderme, condutores galactóforos, vagina, colo, tubo uterina, vesícula seminal, pelvis renal, uréter, uretra, bexiga, reto, retina, artérias e veias coronárias, etc. Os conflitos biológicos que afetam esses órgãos são, por exemplo, os conflitos de território e os conflitos de separação. 6. Quarta lei biológica. O sistema ontogenético dos micróbios nas enfermidades. Essa lei descreve o relacionamento entre o nosso corpo com diferentes grupos de micro-organismos, e assim demonstra que, normalmente, eles não são a causa da doença, mas sim colaboram com a doença durante a fase de cura. Exemplo, a gripe é um processo de cura. O propósito biológico dos milhões de micro-organismos que vivem em nosso corpo é manter todos os diferentes tecidos e tê-los em bom estado. São fundamental para a nossa sobrevivência. Segundo Bruce Lipton, vivemos em um universo de cooperação cujos seres interagem para a manutenção do equilíbrio da natureza. 7. Quinta lei biológica.
A quinta lei biológica determina que cada doença faz parte de um programa especial da natureza com um sentido biológico, ou seja, ela faz parte da evolução da vida. O programa biológico tem um senso inteligente de dar mais chance de viver. Lateralidade. No momento em que a primeira célula se divide, após a concepção, a lateralidade é definida e se mantém por toda a vida. A lateralidade biológica é o fato de sermos destros ou canhotos. Por que isso é importante? Porque define qual dos hemisférios cerebrais e, portanto, qual lado do corpo vai ser afetado pelos conflitos biológicos. Teste para saber a lateralidade. O teste é simples. Basta aplaudir para ver qual mão que bate. Ela geralmente se encontra por cima. Se a mão que está por cima é a direita e bate a sua mão esquerda levemente fechada, você é destro. Se ao contrário, a sua mão esquerda está por cima e bate em cima da mão direita, você é canhoto. Homens destros. Podemos dizer que os homens destros são machos alfas. Homens destros são territoriais, decididos, autoconfiantes, caçadores, protetores. Estão sempre com a razão, donos da verdade, são preocupados com a hiperperformance intelectual ou física. Mulheres destras. Meninas destras esperam sempre que alguém lhes dê o seu lugar, seu território, o seu primeiro ursinho. As mulheres destras são evanescentes, sedutoras, preocupadas com a sua imagem, são sensíveis a críticas, inseguras, são diplomatas, adaptáveis, dedicadas à família. Por necessidade de segurança, estará sempre querendo proteção. Homens canhotos. Eles são dotados de uma energia feminina, feita de doçura, de intuição, não gostam de se enraivecer, detestam brigas, são tímidos, gostam de se vestir bem, aparentemente fragilidade, doçura no olhar, geralmente são os escolhidos pelas parceiras, muito atentos à mamãe, não hesitam em dar a mão nas tarefas domésticas, apegado ao olhar convidativo, sedutor, sempre procurando seu lugar, precisará ser confortado e motivado. Mulheres canhotas. As mulheres canhotas, apesar de femininas, funcionam bastante como os homens destros. São afirmativas, confiantes, sem nenhuma dúvida sobre estar perfeitamente onde devem estar. Ela prefere escolher do que ser escolhida, tem olhar desafiador, inconscientemente provocativas, bruscas, autoconfiantes. São donas da verdade, controladoras, diretas na maneira de falar. Porém, lamenta, no entanto, ter que tomar as decisões e não poder descansar a sua cabeça em ombros fortes. Dinâmicas ocultas versus a fase da doença. Hammer descobriu e comprovou que toda doença é a somatização de um conflito bloqueado. E Hellinger diz que os conflitos bloqueados são rejeições à vida como ela é. Lealdades invisíveis. A doença na primeira fase do conflito ativo, simpaticotonia, CA, representa uma fidelidade a um excluidor. Na segunda fase, resolução do conflito, vagotonia ou parasintopaticotonia, PCL, a fidelidade é com o excluído. Na crise epileptoide, metade da fase do PCL, a reconciliação dos opostos, vítimas e agressor, levando à cura do sistema, o que pode não significar a cura do corpo. Cada um que rejeitamos nos leva a um excluído do nosso sistema familiar. Sintonizar com a vida é dizer sim a todos que estão e como são e a tudo como é. Quando tomamos essa consciência, alguém ou muitos podem voltar ao seu lugar. Alguém de trás é reincluído. Quando a pessoa, por fim, aceita a sua doença, começa a olhar para os seus conflitos e assume o que rejeitou, dando-se conta de quem ela também excluiu na sua vida. A doença, então, pode se retirar, caminhando para a cura. A cura está ligada a uma despedida, a despedida de esperanças da alma e a despedida de pessoas pelas quais assumimos algo que nos torna doentes. Eu só consigo me despedir daquilo que eu incluí. Bert Hellinger. Para haver cura, é preciso se reconciliar com a origem e com o destino.
Os 4 princípios da autocura. Princípio 1. Reconhecer que nenhum sintoma é maligno. Princípio 2. Não lute contra o corpo. Tudo que acontece no corpo faz parte do processo de cura. Princípio 3. Adaptação é importante que ser mais forte. Princípio 4. Dê o tempo necessário para a autocura. Nada dura para sempre, tudo tem o seu tempo.